Olá, tudo bem? Bem-vindo ao nosso primeiro encontro. Eu dividi o nosso tema em algumas aulas para facilitar a percepção e o desenvolvimento do conceito de cada ementa, de cada tópico importante dentro do nosso conceito. Então vamos abordar nessa nossa primeira aula. Eu vou trazer as noções iniciais no que diz respeito o que é o planejamento agropecuário, a importância dessa relação, as noções básicas da história da evolutiva da economia no Brasil, associado ao nosso tema, e principalmente os impactos que essa economia traz para a estruturação de um ambiente dos sistemas de agronegócio. Legal? Vamos lá. A gente então precisa entender o significado das palavrinhas mágicas. Palavrinhas mágicas, o que é a agricultura, o que é agrícola e o que é agrário, né? Palavras assim muito associadas, mas que num primeiro momento foge à nossa resposta imediata. Todos eles estão associados com a terra. Mas o que isso tem a ver? O que significa basicamente a agricultura? A agricultura está associada ali ao cultivo, efetivamente, de plantas quanto da pecuária, ou seja, é um adjetivo a agricultura. Então ele tem um foco que pode ser tanto associado à plantação quanto à exploração da própria agropecuária. Isso é agricultura. Ele é um elemento muito importante que ele serve de base para a composição e interpretação do nosso produto interno bruto, para cálculo, um dos mercados associados à composição do nosso produto interno bruto, ele vem do conceito da agricultura. Então, isso vai ser um objeto das nossas próximas aulas, mas guarda essa informação. E o agrícola? O agrícola aí, ele está efetivamente vinculado ao campo. Ele não está falando do urbano, é um termo bem rural. Então, quando você fala do conceito, é uma atividade que é desenvolvida ali no seu formato rural. Então, é a plantação, é a colheita, a manuseio da terra efetivamente. Ele não tem uma visão mais ampla. E o agrário? O agrário, ele, na verdade, essa palavra ele vem de uma interpretação sociológica, né? Um conceito assim mais abrangente que ele envolve não só o processo de produção, o processo de beneficiamento daquele insumo, daquela cultura, mas também a posse, a questão da legislação associada aí à regulação do uso da terra. Será que eu posso estar usando a terra? Será que essa terra que eu estou usando ela está dentro dos critérios de demarcação estabelecidos? É um tema assim, bastante importante que, na verdade, não é o foco da nossa matéria, né? E existe aí a engenharia agrária que trata muito bem isso, a relação, então, do conceito da agricultura como um todo com a legislação pertinente. Legal? Então a gente pode já concluir que as atividades agrícolas, elas extrapolam o campo, né? E para isso a gente, já que ela extrapola o campo, a gente precisa entender então um conceito muito interessante que tem a ver com que é um fator crítico de sucesso para a gente estar alinhando a nossa disciplina, que é o termo agronegócio e commodity. O que vem a ser efetivamente uma commodity, né? A gente ouve muito isso no jornal, na televisão, nos livros, né? O Brasil é um grande exportador de commodity. O que é isso? Então vamos aqui traduzir ipsiliteris, o que significa uma commodity. É um produto, né, produzido e comercializado, ele não é só produzido, mas também comercializado, ele precisa ter essa característica em larga escala, mundial, e que tem assim mais ou menos as mesmas características globais. Ou seja, um produto produzido no Brasil, né, a soja produzida no Brasil, efetivamente ela não tem as mesmas características, o tamanho, a composição orgânica, nutritiva, do que a soja produzida, por exemplo, num clima mais temperado.
né? Mas tudo é soja. E o mercado ele pode entender que a soja do Brasil, de repente, ela tem um valor econômico mais agregado do que a soja produzida na Europa, por exemplo, em outras localidades, na França, mas tudo é soja. Então, já que tudo é soja, vamos botar isso numa grande cesta. E essa cesta, na verdade, é esse mercado de commodity, ou seja, não necessariamente tem as mesmas características de tamanho, de formato, de gosto, mas são muito similares. Então eu posso rotular aquilo como um produto que é extraído do processo agrícola, mas que ele, mais importante, in natura, a ser comercializado. Aqui a gente está falando então da commodity agrícola, né? Que é eu dei o exemplo da soja, mas qualquer outro processo onde você permite a negociação desse similar ou muito próximo produto numa bolsa de valores. Só para a gente entender o conceito de bolsa de valores, né? Vamos imaginar aqui uma grande feira. Quando você vai numa feira, você vai com dinheiro, chega na barraca ali da fruta, da laranja, dá o dinheiro e pega a laranja. A mesma coisa você faz na barraca da banana, do tomate, etc, etc. No final, você sai daquela feira com uma bolsa cheia do que você quer e deixa lá o seu dinheiro. Não é assim que funciona? A Bolsa de Valores ele tem mais ou menos esse conceito, onde você autoriza, não é você que vai na bolsa, mas você autoriza uma pessoa a fazer as compras para você, você dá dinheiro para ela chega na barraca da Petrobras, por exemplo, e compra ali o produto da Petrobras, um pedaço do capital social da Petrobras e deixa o dinheiro. Aquele pedaço do capital vamos traduzir em ações, né? Essa feira que a gente está chamando de Bolsa de Valores, ela também negocia as commodities. E as commodities, então, você coloca o dinheiro, você recebe ali um valor agregado para aquele processo de produção, torcendo que aquele papel que está na sua mão se valorize, se rentabilize, aquela empresa exporte bastante, produza bastante, e aí, consequentemente, um pedaço daquela riqueza vem para você. A relação, então, da commodity agrícola passa por uma relação muito íntima com a Bolsa de Valores. Legal? Então a gente precisa entender um pouquinho da evolução aí da agricultura no Brasil para a gente chegar aos dias atuais. Fazendo uma recapitulação, lá atrás, na Revolução Industrial, a gente produzia também, já por aqui, muito algodão, né? Então quase que 100% do nosso processo extrativista de algodão era remetido para a Inglaterra, no caso, na mãe da Revolução Industrial, para ser usado nas tecelagens, etc, etc. Então a nossa primeira relação aí do campo com a produção de riqueza, com o capital, se deu primeiro pelo algodão, depois veio o ciclo da própria borracha, né, do extrativismo da borracha, quando os bens de consumo começaram aí a necessitar da borracha, né, na indústria principalmente. Isso evolui e da borracha vem para o café é muito forte da nossa economia, né? Inclusive representando até diretrizes políticas. Vocês vão lembrar bem, aqui eu não lembro direito, você lembra melhor do que eu, da política, da gestão política nacional, a política do café com leite. Tamanha era a importância do café e do peso da relação do campo, no caso, com o urbano e o link entre eles a nossa querida commodity agrícola. O Brasil passa por um processo de industrialização, de modernização nos anos 70, né, injetando aí a economia dolarizada e agora o dinheiro mais ou menos que sendo usado, inclusive na produção e no campo. Então, os anos 70 foram anos assim muito interessantes no que diz respeito ao processo de crescimento do país, mas houve, na verdade, um êxodo aí de pessoas
saindo do campo e vindo para a grande cidade, né? Desde os anos 50 isso já vinha acontecendo, mas isso se solidifica nas últimas décadas, né? Vamos dizer assim. Hoje, então, o Brasil tem ali uma quantidade significativa de pessoas trabalhando na cidade e não trabalhando no ambiente agrícola, né? Lembra das palavras? Naquele ambiente agrícola. Isso é bom e isso é ruim? Trouxe aqui um gráfico para você, para a gente explorar a relação do ambiente urbano com o ambiente rural. Então, observe que quando eu olho aí dos anos 50 até ontem, houve um êxodo significativo aí para a cidade. Eu não vou, por enquanto, responder se isso é bom ou ruim. O fato é que é uma realidade e toda mudança comportamental ela exige a percepção de nós pensarmos diferente, né? E o que isso tem a ver? Pô, esse êxodo, essa migração, aquele gráfico que a gente viu, boca de jacaré. Isso nos leva a refletir, a interpretar o comportamento social daquele campo versus agora a cidade, vinculando aí o nosso elo, que é a nossa querida commodity. Então, os impactos naturais que aconteceram, houve um impacto associado ao crescimento, né? Um desenvolvimento muito grande da própria economia, da percepção de que o campo era um local fértil, que o Brasil tinha campo, tinha uma variedade grande de climas, né, desde o temperado até o equatorial, e isso é bom para a economia. Não vamos aqui falar de solo, né, vamos deixar isso para o pessoal de geografia, mas existe uma diversidade muito grande de solo, uns mais ricos, outros mais pobres, uma diversidade muito grande de climas, e isso é bom. Então, a modernização da agricultura, ela alavanca, sim, o crescimento, o comportamento econômico do país. Vamos nos agarrar a ela. Ela alavanca também a busca por novas tecnologias e aplicação nessa percepção de que a gente, ao longo da nossa história, nós somos fortes de commodity. Então, nasce a percepção também de incentivo à tecnologia. Daqui a pouco a gente vai falar do conceito do agrobusiness, né, do agronegócio. Nasce também o conceito da especialização, ou seja, começa aqui a educação, como nós, começa aqui a política a criar legislação específica para essa relação do commodity, do agronegócio. A educação começa a implantar algumas disciplinas associadas ao agronegócio e nasce a transformação do próprio agricultor. Ou seja, agora nasce a competição, né? Se eu coloco o conceito econômico, hoje a gente não vai falar de micro e macroeconomia, mas quando eu coloco o conceito econômico nesse ambiente produtivo, o capital passa a ter interesse em crescer. E aí, consequentemente, nasce a competição entre os próprios produtores. E isso é bom. Isso é bom porque geram reflexos positivos no que diz respeito à busca por melhores commodities, até porque lembra que eu falei da Bolsa de Valores, então ela precisa ser melhor negociada, precisa ter aquela relação de oferta e demanda, onde eu produzo muito com qualidade, consequentemente eu posso determinar o valor do preço da própria commodity na Bolsa de Valores. A nossa feira não é assim que funciona, aquela barraca bonita lá, onde vende uma diversidade grande de frutas. Você vai nela porque as frutas têm uma melhor qualidade, ela pode até ter um preço um pouquinho mais caro, mas você vai consumir um produto positivo, vamos dizer assim, né, que te satisfaça. Então, o reflexo na economia está associado à busca por novos desenvolvimentos, à busca por uma necessidade de melhor gestão. Eu acho que a gente começa a se casar aí quando a gente fala de melhor gestão, onde a propriedade agrícola agora ela passa a ter não só a responsabilidade do agrário, da agricultura, do agrícola, mas agora ela é um sistema de commodities produtivo, onde o capital ali tem interesse.
E por falar de sistemas produtivos, a gente não pode deixar de falar dos sistemas agroindustriais, né? Onde esse campo, aquela terra, aquela semente, ela deixa de ter um olhar simplesmente de alimentação, de colocar na mesa para dar o sustento, mas ela passa a ser vista como um processo industrial. A Revolução Industrial foi muito boa para isso, né? Ela sacudiu a sociedade, a economia da época, dizendo que eu posso produzir em série, que eu produzo com custo mais baixo, para rentabilizar. Quem manda é sempre o capital. E aí vamos trazer então esse conceito para dentro do campo. Nasceu o conceito então dos sistemas agroindustriais. Se a gente for dar uma sintetizada no que significa esse conceito agroindustrial, a gente passa pela percepção, na verdade, que é a relação o antes, o durante e o depois do consumidor final. Aquela filosofia industrial onde eu tenho ali o input, a transformação e o output, eu trago para dentro do campo. Traduzindo isso, a gente tem os conceitos de antes da porteira, dentro da porteira e depois da porteira. Observe que a filosofia é exatamente a mesma de um processo de industrialização. O antes da porteira, eu tenho agentes ali envolvidos que eu preciso me relacionar muito bem com eles. Os materiais genéticos, os produtos químicos, os fertilizantes, as rações, as máquinas, tudo isso eu tenho que ter dimensionado, daí a importância lá na frente da gente ver a relação de custo-benefício, a relação de investimento-retorno, porque eu preciso comprar a máquina, eu preciso comprar o fertilizante, eu preciso comprar o componente agrícola para poder efetivamente produzir. Então, aqueles insumos do processo de produção que tem na fábrica, agora eu tenho que trazer para dentro do meu sistema de agroindústria. Trouxe tudo para dentro, agora eu começo a manusear, manejar, controlar e gestionar a colheita, o manuseio, o plantio, o cuidado dos animais, se for aí associado a semovente, no caso, né? Então, tudo isso me requer necessidade de controle. Então, você está aí para justamente fazer isso. E o depois da porteira, a produção produzida, o que eu faço com ela? Aí eu tenho a relação do transporte, eu tenho a relação dos agentes governamentais, a legislação aí dentro da qualidade, dependendo do tipo de produto, né, que eu transporto, a embalagem, dentro do mercado interno, para dentro do mercado externo. Observe então que é um supply chain, né, uma cadeia efetivamente de suprimentos. E isso é bom porque isso nos permite ter uma visão assim, de crescimento constante desse negócio chamado agronegócio. Tem desvios? Tem desvios, né? Eu estou aqui vendendo um peixe real, então se a sociedade brasileira ela cresce de uma forma assim, muito positiva no que diz respeito ao agronegócio, tem ali as sequelas, onde existe uma discrepância muito grande entre o homem do campo e o homem urbano. Existe uma discrepância muito grande entre esses sistemas agrícolas na região centro-oeste e sul e os sistemas agrícolas na região norte e nordeste. São culturas diferentes, né? Culturas extrativistas diferentes, mas ainda existe uma desigualdade muito grande no que diz respeito a esse negócio chamado agropecuária, agronegócio, enfim. Eu espero que você tenha entendido essas primeiras noções. Só recapitulando, a gente viu a história, a gente procurou apresentar os links iniciais desse processo com a economia através dos sistemas industriais. Um abraço, tamo junto, tudo de bom.